Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu vim, para não perder o costume, né? Vou trazer para vocês uma mensagem de Mahatma Gandhi. Então, quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior, certo? Então, só para vocês pensarem um pouquinho assim, uma mensagem positiva para o dia de hoje, certo? Então, nós vamos falar hoje sobre biomas. Quando nós falamos sobre bioma, o que é bioma? Bioma é a comunidade biológica, a fauna e a flora e as suas interações com o ambiente físico, o solo, a água e o ar. Então a gente viu que ecossistema ele vai ser assim de extrema importância, porque o ecossistema ele será a interação entre os fatores bióticos, vivos e abióticos, sem vida, num mesmo tempo, né? E os ecossistemas eles vão formar os biomas. O bioma ele é a característica de cada região. Posso plantar uma árvore que cresce lá no Nordeste, aqui no Paraná? Essa é a questão. O solo, o clima, certo? Como eu já comentei com vocês com relação às plantas de dia curto e plantas de dia longo, tá? Então essa que é a questão aí. O bioma da Terra compreende a biosfera. Um bioma pode ter uma ou mais vegetações predominantes. A biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra, e todos os seres vivos que nele existem. Então hoje nós vamos falar sobre os biomas do mundo, tá? Os biomas terrestres e o bioma aquático. O termo bioma é utilizado como sinônimo de ecossistema. Só que bioma é a característica de cada região, com a fauna e a flora existentes naquele local, certo? De acordo com o clima e disposição de alimentos. Fatores bióticos são os que apresentam vida. Então, fatores bióticos são todos os seres vivos da biosfera. E abióticos são os fatores ambientais que são responsáveis por gerar esta vida, né? Porque nós temos, sim, nós precisamos de água, nós precisamos do ar, porque é questão de sobrevivência, né? Eles são indispensáveis para a nossa vida. A biosfera, então, vai ser o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, tudo que envolve a Terra é a biosfera, certo? Os ecossistemas que compõem as biosferas são condicionados por sua posição geográfica, que é o que eu falei para vocês. Será com relação ao clima, à disposição de alimentos e por aí vai. Começamos pelas florestas tropicais. Então, florestas tropicais existem na América, na África e na Ásia. A floresta amazônica é um exemplo de floresta tropical, onde vão ocorrer clima quente, úmido e com chuvas intensas, o que vai propiciar uma grande biodiversidade, certo? Temperatura média anual é em torno de 20 graus Celsius. Pluviosidade anual é em torno de 1.200 milímetros, isso no ano todo, pessoal. Então nós temos ali os exemplos da fauna da floresta tropical. Seria a onça pintada e a capivara. E a flora, bromélias e árvores de grande porte. Tranquilo? Savanas. A savana é o nome dado a um tipo de cobertura vegetal constituída por gramíneas. Então a savana lá, ela é muito extensa, certo? Geralmente lá na África, plana com clima tropical, dificilmente terá árvores de grande porte, tá? Apresenta estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Então nós temos o exemplo da fauna da savana,
seria o elefante e a girafa. Então a gente vê que são animais de grande porte, certo? E o exemplo de fauna, herbáceas em sua maioria, porque são plantas de pequeno porte, e as acácias, que são essas árvores que ficam assim bem aleatórias e sozinhas. Porque quando a gente fala em floresta tropical, as plantas, uma árvore depende da outra. E aqui na savana já não, elas são bem esparsas, certo? Desertos. Os desertos, eles acredita-se, né, que no deserto existe pouca vida. Por que existe pouca vida no deserto? Porque não tem muita condição para sobrevivência devido à falta de alimento. Por isso que quando a gente fala em deserto, existem as serpentes mais venenosas. Por quê? Porque lá não tem disposição grande de alimento. Então, quando ela consegue adquirir uma presa, ela tem que ter um veneno potente para que ele não fuja, certo? Então, às vezes ela nem precisa morder, ela só pica e o animal já cai ali do lado dela e ela se alimenta dele, certo? O solo é composto por areia, com frequente formação de dunas. Essas dunas são formadas com o vento. Por isso que quando eles falam assim que no deserto nem toda a paisagem é igual ao que você viu há um tempinho atrás. Porque pelos ventos elas vão modificando. Tempestades de areia que se fala, né? Então, pouco típico no deserto seria ali uma paisagem de solo rochoso. Isso ali, o deserto de Saara na África e o deserto de Gobi na Ásia. Fauna do deserto, o camelo e os lagartos, porque os lagartos, por eles serem pecilotérmicos, quando o corpo começa a esquentar, eles entram embaixo de pedras. E daí eles voltam de novo para a areia, porque no deserto geralmente é muito quente durante o dia e esfria durante a noite. Ali nós temos alguns pássaros, as vespas, certo? A coruja. E a flora do deserto seriam arbustos adaptados à falta de água, que eles são plantas xerófitas, que eles têm assim uma raiz bem grande, com parênquima aquífero na raiz para armazenar essa quantidade de água. Gramíneas em geral e alguns estepes ali, né? No caso, alguns coqueiros ou palmeiras. Estipe, perdão. O caule ali é estipe, não estepe. Estepes é um tipo de campo. Nesse campo, a vegetação é de planície e não tem árvores. É bem parecido com os nossos campos sulinos aqui do Brasil. Às vezes tem uma zona de transição, que seria uma área de savana e uma área de deserto dentro dos campos. As chuvas são mal distribuídas e bem escassas. Quando nós falamos em exemplo de fauna, nós teríamos ali a marmota e o hamster. Roedores, né, no caso só. E exemplo de flora, nós temos ali as gramíneas em geral. Dificilmente, né, como a gente já falou, terá uma árvore. Bosques ou arbustos. Quando a gente fala em bosques ou arbustos, nós vamos falar em regiões mais de clima mediterrâneo, com muitas chuvas e temperaturas amenas no inverno e secas no verão. Essa vegetação tem uma grande quantidade de arbustos e folhas resistentes à seca e raízes profundas. Quem está assistindo às lives, né, a gente já comentou sobre o cerrado na live, então essa região de bosque ou arbusto é bem semelhante à nossa região aqui do Brasil de cerrado, em que não tem uma grande quantidade de água, então as árvores elas têm raízes bem profundas e o tamanho não é muito alto. Ali nós temos a fauna do bosque, é o guanaco, e a flora ali, sempre árvores de médio porte, nunca de grande porte, tá? Tranquilo? Florestas temperadas,
Elas foram bastante devastadas pelos seres humanos, tanto para a agricultura também quanto para retirar os troncos das árvores, né? Porque gera lucro. Então, se gera lucro, é economicamente viável, é mais interessante retirar do que deixar a planta quieta no lugarzinho dela, né? Infelizmente, é isso que acontece com as pessoas. Primavera é muito quente e úmida. O inverno, a vegetação aumenta muito, porque são plantas que são mais adaptadas ao dia curto, certo? No outono, o calor e a umidade podem chegar a ser elevados. No verão, o fenômeno bem curioso. Plantas caducifólias ganham uma coloração dourada ou marrom nas folhas, que depois sobe. Então ela vai subindo e ela fica com aquele aspecto bem marronzinho dourado, principalmente quando pega sol. Fica bem bonito, tá? Nós temos a floresta sazonal temperada, em que ela fica congelada durante o inverno. Exemplo de fauna, nós temos os pandas, aí tem ali as raposas, a coruja, os esquilos, os lobos. E exemplo de flora, ali ó, a imagem das plantas caducifólias, que elas têm essa vegetação bem alaranjada ali, que é bem característica de outono, né, que o pessoal fala. Ali tá no verão, mas ela dá essa impressão e depois ela já cai para que haja o inverno. E aqui embaixo nós temos as sequoias ali também. Floresta pluvial temperada. Então, árvores altas, como as sequoias. Então, observa que as sequoias são plantas assim, tipo, centenárias. Então, elas têm uma altura considerável, tá? Olha a pessoa ali embaixo com o tamanho da sequoia. E as sequoias, elas têm essa capacidade de sofrer combustão para se renovar. Fauna dessa floresta tem a ovelha bighorn e o urso negro. A taiga se localiza exclusivamente lá no hemisfério norte. Encontra-se regiões de clima bem frio e pouca umidade. Distribui-se lá em uma faixa situada entre os 50 e 60 graus de latitude norte, próxima a áreas da América do Norte, Europa e Ásia. O clima é subártico, com ventos fortes e gelados durante todo o ano. O solo ácido e úmido e pouco fértil. Então, na taiga, é mais região mesmo congelada, certo? O que será que vai se desenvolver é o lobo e a raposa. E o exemplo de flora, ali nós conhecemos bem, né, os abetos, que é uma espécie do pinus, e os pinheiros em geral. Tranquilo? Então, aqui seriam apenas as gimnospermas que se desenvolvem. Também devido à polinização pelo vento, né? Sendo uma polinização anemófila, quando produz esses grãos de pólen, o vento bate e vai carregando esses grãos de pólen para que elas se desenvolvam. É por isso que o pinus aqui no Brasil, ele vira mais como se fosse uma praga mesmo, certo? Devido a essa questão do clima, porque não é o clima dele aqui. Então, ele é uma planta exótica que se desenvolveu muito bem para nós. A tundra, vegetação típica de regiões de altas latitudes, de áreas polares e resistentes a baixas temperaturas e ao gelo. Necessita de uma pouca quantidade de sol durante todo o ano. Quando nós falamos em tundra, nós vamos ter lá os ursos polares e os lemíngues. Lindo esse lemíngue, né? E o exemplo de flora seriam os musgos e os líquens, porque é uma região mais gelada, onde não bate sol. Então, o que vai se desenvolver? Plantas que não necessitam de uma grande quantidade de sol, que seriam o musgo e os líquens. Porque o musgo, para ele se desenvolver, a gente já falou sobre musgo, né?
ele se desenvolve em lugares com muita umidade. Tranquilo, biomas terrestres. Então, biomas aquáticos. Quando a gente fala em biomas aquáticos, nós começamos com os fatores que vão influenciar. Profundidade, porque de acordo com a profundidade vai ter uma grande ou pouca quantidade de luminosidade. A temperatura vai esfriando conforme você vai indo nas profundezas. E o índice de oxigênio também. Então, os biomas aquáticos, eles estão totalmente influenciados pela profundidade. Nós teremos, então, tipos de plantas diferenciados ou apenas bactérias quimiosintetizantes, que vai originar lá seu produtor da cadeia alimentar, tá? Biomas aquáticos de água doce, os lóticos seriam rios, riachos e córregos. Ambientes com correnteza em horizontal. Diferença de sedimentos de cor de água da nascente para a foz. Porque na medida que a nascente geralmente é uma água bem límpida. Na medida que vai aprofundando, ela vai pegando sedimentos pelo caminho. Então ela vai tendo uma coloração diferenciada, certo? Aqui nós temos o lótico. E isso aqui seria o ideal, né? Ter uma grande quantidade de mata ciliar ao redor. Porque isso aqui é o que está matando com os rios. Porque as pessoas estão tirando toda essa mata ciliar, que é essa mata que fica ao redor dos rios, e isso vai causar o assoreamento, que é quando o barranco vai caindo na água e vai meio que sufocando o rio, diminuindo a quantidade de água. Os lênticos seriam os lagos e as lagoas que não possuem circulação de água na horizontal. A circulação se dá apenas na vertical. Porque quando você está ali na beirinha da água, ela é fria, ela é mais quentinha, no caso. À medida que você vai descendo, ela vai ficando mais gelada. Pode ser o contrário também. Porque ela armazena, ela absorve esse calor durante o dia e vai ficando mais quente no fundo durante a noite, tá? Ali nós temos os lênticos, que seria a água parada. Água salgada. Então, água doce é apenas lêntico e lótico. Água salgada, nós começamos ali com oceanos, mares, estuários e as regiões de mangue, que são as regiões de transição. Características. A água salgada ela vai ser dividida em zonas. Região litorânea, conhecidas como as entre-marés, ela vai sofrer essa variação. Então, entre maré, ela sofre a variação com a maré alta e a maré baixa. Com relação à profundidade, nós temos a região fótica, em que penetra-se a luz, que vai até 200 metros mais ou menos. A região afótica, em que não há penetração de luz, que é abaixo de 200 metros. Quem já assistiu Procurando Nemo, a gente vê bem essa região afótica quando a Dolly e o Martin estão fugindo lá do tubarão, né? Com relação à profundidade, quanto maior a profundidade, menos oxigênio terá. Menos fotossíntese, então nessas regiões com menos oxigênio, existe uma grande quantidade de bactérias quimiosintetizantes, certo? E a temperatura é bem baixa também e muita pressão. Tanto que existem regiões em que nem submarinos não tripulados não conseguem chegar. Porque a pressão ela é tão alta que ela vai amassando esses submarinos, certo? Então nós temos ali a zona afótica e a zona fótica, que seria a zona com maior biodiversidade. Região abissal, profundidades que podem superar 9.000 metros. Lá estão os animais que são adaptados a pouca luz e a alta pressão. Esse é um dos peixes que eu acho mais incrível da região abissal. E a região abissal, ela tem peixes assim, não só peixes, né? Existem quinidários, né? As águas vivas que têm bioluminescência,
muitos peixes com bioluminescência lá também. Tanto que existe um peixe lá no Procurando Nemo também, que ele tem uma bolinha aqui na frente que tem bioluminescência. E a boca dele ela é tão grande, os dentes, né, que ele não consegue nem fechar essa boca dele. Passou uma vez um documentário na BBC sobre os seres da região abissal. Eles são maravilhosos. Dá medo, mas eles são muito lindos, certo? Ali, ó, o peixe que tem aquela bioluminescência. Zona pelágica é uma região de coluna de água. Animais com grandes nadadeiras. Então, na zona pelágica, os animais, né, os peixes, eles precisam nadar muito bem. Ali nós temos os tubarões na zona pelágica, que eles têm uma capacidade muito alta e eles são extremamente rápidos, né? Zona bentônica é a região lá do fundo do oceano. São animais com nadadeiras pequenas e em comparação às colunas de água. E eles têm o corpo levemente achatado. Pessoal, eu vou querer que vocês façam o desenho dos animais, tá? Em cada zona. Quero que vocês coloquem assim, zonas abissal. Desenha um peixe lá da zona abissal. Zona pelágica, um peixe da zona pelágica. Zona bentônica também, certo? Pra gente depois analisar essas diferenças quando a gente voltar lá. Ou nas minhas lives, tá? Na live depois dessa aula a gente vai fazer essa análise. Ali nós temos na zona bentônica é a maior biodiversidade, porque quase todos os seres estão ali. Tranquilo, pessoal? Inspire amor, expire gratidão. Gratidão imensa por mais uma aula. Beijo grande a todos vocês e